E agora a gente continua a discutir a crise entre Brasil e Estados Unidos por conta de uma nova taxação imposta pelo presidente norte-americano Donald Trump. Sobre esse assunto, eu converso agora com o CEO da JM Negócios Internacionais, Augusto Fernandes. Augusto, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Inclusive, mais cedo, falamos hoje sobre um problema em relação aos pescados, a toneladas desse tipo de produto paralisadas, embarreiradas em portos de vários estados do país. Aqui no Ceará, por exemplo, o Porto do Pecém está nessa situação. E aí eu pergunto a você, além dos pescados, há outros produtos nessa mesma situação que estão parados em portos, justamente porque há o temor de que, ao chegar nos Estados Unidos, seja necessário pagar uma taxa ainda maior, o que, claro, traz prejuízos para os empresários aqui do nosso país. Seja bem-vindo. É muito comum, é o famoso efeito tsunami. A primeira onda, ela até assusta, mas a segunda, ela é devastadora. Temos dito desde ontem que isso é igual o impacto de uma bomba atômica na economia do nosso país. O que vai acontecer? O efeito do impacto direto, várias cargas no país inteiro estão paradas. Aqui no nosso complexo do Pecém, nós temos só de pescados um pouco mais de 60 contêineres, na área de pedras, na área de cera, de vestuário e de calçados já temos um pouco mais de 15 contêineres de ontem para cá que estão freando. É natural, o empresário não sabe como que vai chegar isso lá, não há um tempo logístico seguro para que faça devidamente a exportação. Embora estejamos a 6 dias dos portos mais próximos dos Estados Unidos e embora tenhamos pelo menos 2 navios semanais saindo aqui do Porto do Pecém, não há um tempo logístico seguro, porque 1º de agosto está logo aí e nenhum empresário, nem do lado de cá, nem do lado de lá, quer arriscar. É isso, e tem outro problema, né, Augusto, que é em relação ao custo de permanência desses containers nos portos, né? Qual o impacto financeiro que isso pode trazer para as empresas? E se você puder detalhar, quanto é que custa, por exemplo, manter por dia um container como esse que a gente está destacando aqui no nosso Povo News? Olha, nós temos 2 tipos de impactos diretos. O primeiro é um termo muito conhecido para quem trabalha no comércio internacional, que é a demurge, que é o tempo de aluguel do contêiner parado. Todo importador e todo exportador, ele leva um prazo de free time, que é esse o termo que utilizamos. Mas após vencido o free time, que na exportação é em média de 5 a 10 dias, as diárias, se não for refrigerado, ela vai em torno de $150 até $280. E se for refrigerado, esse valor acrescenta um pouco mais de 50%. E nesse tocante, você tem a armazenagem. A armazenagem no Complexo do Pecém é a mais barata do Nordeste e uma das mais baratas do Brasil. É por unidade e um período de a cada 10 dias. Estes são os custos diretos que o importador já tem de cara, fora o custo da venda, do estoque e um sem número de outros fatores. Augusto, hoje pela manhã, inclusive, quando a gente dava essa informação, algumas pessoas comentaram, então por que não pega esses produtos e vende aqui no próprio Brasil, né? Por exemplo, esses pescados, né? Esses peixes, isso é possível? É uma alternativa? Dá para o mercado interno absorver esses produtos ou mesmo há possibilidade de outros compradores de outros países ficarem com esses produtos? Interessante. Todos os pescados, por exemplo, são perecíveis. Pedra não, cera não, mas pescados são perecíveis. Não se encontra um mercado consumidor como os Estados Unidos da noite para o dia, até porque não existe, é o maior mercado do mundo. Esta solução simplória que é muitas vezes dada e diversas vezes, é só vender, é só fazer isso, não se encontra, mesmo aqui, uma grande rede de supermercado teria como absorver 500 milhões de fruta, 500 milhões de dólares anuais de fruta.
uma grande rede de supermercado ou um outro cliente teria como absorver 1,2 bilhão dos nossos laminados de aço. Então, nós estamos falando de números macros, mas existem os números micros. Por exemplo, eu tenho uma cooperativa de mel que exporta regularmente para os Estados Unidos, cerca de 100 contêineres anuais. Nós estamos falando aí no patamar de 10 milhões de dólares. Onde eu vou escoar isso? E, além do que, é perecível. O produto tem urgência. Ele tem urgência pela Receita, pela Polícia, pela Anvisa, por todos os órgãos públicos federais, pelo complexo. Então, não se encontra da noite para o dia um novo comprador para este produto. No Brasil, internamente, só para frisar, a demanda é muito inferior à oferta. Não há, aliás, a oferta, se for maior, vai alterar os preços, gerar inflação e principalmente a pressão sobre a alta do dólar. Então, essa matemática simplória não se aplica ao comércio internacional. O Brasil, ele é transatlântico e para mover isso não é da noite para o dia. Augusto, aqui no começo da nossa conversa você classificou essa situação como um tsunami, né? Uma crise, enfim, uma situação aí bem trágica em termos de economia. Como é que você avalia ou consegue aí observar algum tipo de solução para essa crise? Dá para negociar mais? As nossas autoridades, né, a diplomacia do nosso país precisa atuar de forma mais contundente? Como é que você está observando a procura, né, por soluções diante do que vem acontecendo? Isso é muito importante porque diversos ex-embaixadores ao longo dos últimos 20 anos falaram aos diversos veículos de comunicação do nosso país e são unânimes. A saída tem que ser diplomática, não há como não ser. Porque a questão econômica, o primeiro impacto já se viu, o susto e o freio. O segundo, os custos diretos. Depois, os indiretos. Aí começa a paralisar linhas de produção, começa a dar tempo para as coisas se adequar e depois o mais grave, que são as demissões. Se isso realmente se instalar no dia 1º de agosto, você pode ter certeza que é o efeito de uma bomba atômica na economia. Por isso que Brasília, a gente observa os diversos veículos, as diversas notícias, e aqui mesmo no nosso canal, você observa que nós temos as nossas muito dignas autoridades tentando a todo custo intercalar. O problema é que o Brasil, ao longo desses anos, foi perdendo o contato com o Washington mais diretamente do ponto de vista institucional maior, mas nós tínhamos o muito digno vice-presidente e ministro do Ministério do Desenvolvimento e da nossa famosa CAMEX, né, ou a DSEX, o antigo órgão DSEX, negociando isenções, negociando benefícios, negociando cotas. Foi o que aconteceu no Trump 1. O aço brasileiro foi um dos mais beneficiados, foi o menos tarifado e o volume muito maior. E agora já estava sendo costurado. Entretanto, houve esse impacto gigantesco, onde a política está interferindo diretamente na economia e, antes de procurar lados certos ou errados, fomentadores ou não, temos que partir para uma solução direta, porque a gente já sabe que a conta vai chegar e quem paga sempre somos todos nós. Muito infelizmente. Augusto, para finalizar aqui a nossa conversa, você citou, além dos pescados, pedras, aço, cera. Dá para elencar outros produtos que estão atualmente parados, embarreirados, não exportados para os Estados Unidos? Sim, nós temos o mel. O mel é um dos produtos. Aqui no escritório temos o mel, pedras ornamentais, pedras brutas, que os Estados Unidos compram muito, e principalmente também ceras de carnaúba. Isto é um efeito cascata, porque tem outros projetos. Você tem projeto eólico, tem projeto de laminados de aço, que este é uma grande exportação que se faz anualmente para a construção civil americana. Então, é um efeito cascata. Então, estas cargas já estão paradas. E os planejamentos estão todos travados para o segundo semestre. Nós não sabemos como vai ser 1º de agosto.
E como eu disse há pouco tempo, nenhum empresário, nenhuma empresa vai arriscar ter um custo de 50%, porque vai que entra no dia, no outro dia é suspenso. Como foram muitas questões, esse vai e vem de tarifas, essa adaptação, tudo vai depender das negociações. A própria Embraer, falando em nível Brasil, está já em negociação com os seus clientes. Um avião leva 2 a 3 anos para ser fabricado. Então, os contratos já estão assinados. Não dá para entregar um avião ou dar uma ré agora e dizer que vai aumentar 50% no valor de 7,6 bilhões que ela exporta anualmente. Não tem como. Então, a saída sempre vai ser a negociação. O estado do Ceará tem dezenas de produtos que manda, tênis, confecções, roupa íntima, todos os extrativismos, e além de produtos acabados, tecido, plástico, etc. Nós temos aqui uma indústria no Quixeramobim, que tem uma horda de empregos de entre 1.000 a 3.000, que oscila depois de produções ou moda, etc. E isso pode ter um impacto direto. É isso. Augusto, na verdade eu tenho mais uma pergunta, justamente em relação ao que fazer a partir de agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva trouxe aí a perspectiva de retaliação, de também cobrar 50% dos Estados Unidos para os produtos, né, que vêm de lá, as nossas importações. Como é que você vê essa reciprocidade? Há espaço para o Brasil realizar uma ação como essa? Lembrando que isso pode impactar também a nossa inflação. Infelizmente, não, nossos produtos não são competitivos, essa é a grande realidade. Fala de café, que o americano compra, toma café, não vai achar suco de laranja, 40% do mercado deles. Gente, oferta nos Estados Unidos tem sobrando. Nós temos preços atrativos, estamos próximos. É o interesse da América desenvolver todo o continente, mas eles podem comprar da Colômbia, podem comprar de outro país latino-americano. A Argentina está negociando 100% de desconto, de zero tarifa no bilateral, de 80% a 100%. Então, infelizmente, os nossos produtos não são competitivos a este nível. Não há a maior economia do mundo, o maior mercado de consumo do mundo, é indiscutível o poder de negociação que eles têm. Se a China, em maio e abril, tentou fazer isso e não conseguiu a OMC, não conseguiu retaliar até um ponto que chegar lá, 245%, e peraí, vamos sentar e negociar. E hoje estão devidamente negociados, tiveram que dizer amém para os americanos, ou nós vamos negociar e sentar na mesa, colocar o que eles realmente têm de interesse, porque eles só compram 1% da gente, menos disso, e nós, em termo macro, eles representam 15% da nossa exportação, em números maiores, aqui do estado do Ceará são 48%. Então, você imagina, para substituir esse menos de 1%, tem o mundo inteiro. Agora, para substituir os nossos 15% ou 48%, não tem o mundo inteiro. É isso, uma dependência muito grande. Vamos lá torcer, né? Esperar realmente que esse consenso seja atingido e que essa crise não prejudique a nossa economia. Augusto Fernandes, agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Forte abraço e até a próxima. Nós que agradecemos. Augusto Fernandes, ele que é CEO da JM Negócios Internacionais.